Aí, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, subindo cada vez mais conforme é aumentado o movimento. Finalmente, quando o movimento passou uma certa escala, a nota final perceptível aos ouvidos humanos é alcançada. Um som agudo soa morrendo ao longe e segue-se o silêncio. Nenhum som do objeto girante é ouvido. O grau de movimento sendo tão elevado que o ouvido humano não pode registrar as vibrações. Então começa a percepção dos graus ascendentes do calor, e depois de algum tempo o olho percebe um vislumbre do objeto que se torna uma escuridão de cor avermelhada. Como o grau aumenta, o vermelho fica mais claro. Como a ligeireza ainda é aumentada, o vermelho passa ao alaranjado. O alaranjado passa ao amarelo. Depois seguem-se sucessivamente as representações do verde, azul, anil e finalmente violeta, conforme for aumentando o grau de ligeireza. Então a cor violeta desaparece e todas as cores desaparecem à vista humana, não sendo capaz de registrá-las. Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto girante. Os raios usados na fotografia, os outros raios sutis da luz. Então começam a manifestar-se os raios peculiares conhecidos como os raios X, etc., conforme se transforma a constituição do objeto. A eletricidade e o magnetismo são emitidos quando for atingido o grau apropriado de vibração. Quando o objeto atinge um certo grau de vibração, as suas moléculas se desintegram e giram por si mesmas nos elementos originais ou átomos. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio de vibração, são separados nos pequenos corpúsculos de que são formados. E, finalmente, mesmo os corpúsculos desaparecem e pode-se dizer que o objeto é composto da substância etérea. A ciência não continua para adiante o exemplo, mas os hermetistas ensinam que, se as vibrações
fossem aumentando continuamente, o objeto subiria pelos estados sucessivos de manifestação. E poderia manifestar os diversos graus mentais na direção do espírito. Então ele poderia reentrar finalmente no todo, que é o Espírito Absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto desde que tivesse subido ao degrau da substância etérea. Mas, apesar disso, a ilustração é correta porque mostra o efeito do grau e modo de vibração aumentada constantemente. Deve ser lembrado na ilustração acima que nos graus em que o objeto expele vibrações de luz, calor, etc., ele não está atualmente resolvido nestas formas de energia, que são muito elevadas na escala. Mas simplesmente alcança um grau de vibração em que estas formas de energia são livradas, em certo grau, das influências restritivas das suas moléculas. Seus átomos e corpúsculos, como pode ser o caso. Estas formas de energia, apesar de muito mais elevadas na escala do que a matéria, estão aprisionadas e limitadas nas combinações materiais, pela razão que as energias manifestam e empregam as formas materiais, mas estão restringidas e limitadas nas suas criações destas formas. De modo que estas são, para um modo de entender, as mais verdadeiras de todas as criações, ficando a força criadora envolvida na sua criação. Mas os ensinamentos herméticos vão muito além dos da ciência moderna. Eles ensinam que toda a manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, qualquer condição ou estado, são acompanhados por vibrações. Uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Este é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas da ação e do poder da mente. Com que se está acostumando rapidamente por causa da completa disseminação dos conhecimentos ocultos pelas diversas escolas, cultos e instrutores na época atual. Todos os pensamentos, todas as emoções,
Os estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, estes estados mentais podem ser reproduzidos. Do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau. E assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma. Pelo conhecimento do princípio de vibração, aplicado aos fenômenos mentais, pode polarizar sua mente no grau que quiser. Adquirindo assim um perfeito domínio sobre os seus estados mentais, as disposições, etc. Do mesmo modo, pode afetar as mentes dos outros, produzindo nelas os estados desejados. Por fim, ele pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico, principalmente vibrações à vontade. Este poder pode ser adquirido somente pela instrução própria, pelos exercícios, práticas, etc., da ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Uma pequena reflexão sobre o que dissemos mostrará ao estudante que o princípio de vibração compreende os admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos. Que aparentemente são capazes de destruir as leis da natureza, mas que em realidade simplesmente usam uma lei contra a outra, um princípio contra outro. E que obtêm os seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e então realizam o que é comumente chamado milagre. Diz um dos velhos escritos herméticos: aquele que compreendeu o princípio de vibração alcançou o cetro do poder.